Prazer de chamar o professor Ginter Pritt. Ele vai apresentar para a gente a palestra sobre prevenção, incidência e tratamento da pubalgia no esporte futebol. Ele é graduado professor graduado do fisioterapeuta, da São Camilo, e especialista pela Santa Casa em músculo esquelético, ortopedia e fisioesportiva, e fisioterapeuta do Esporte Clube São Caetano, tanto para o campo para o futebol. Por favor, professor. Olá, bom dia a todos. Como vocês podem ver um pouquinho do meu currículo, já até foi falado. É importante a gente saber de quem que a gente está escutando algumas palavras, certo? E eu gostaria também de deixar uma mensagem para vocês, graduandos aí de fisioterapia. Muitos já estão na fase final, né, do seu curso, e continuem estudando, tá? Façam uma especialização, continuem estudando, busquem o conhecimento, que isso é muito gratificante. A fisioterapia é uma área assim que ela é apaixonante, basta você descobrir ela, certo? Então vamos lá. Como o Rodrigo falou, vou dar uma aulinha aqui sobre prevenção, incidência e tratamento na pubalgia em jogadores de futebol, de campo e futsal também, de forma global. Não tem como eu falar de pubalgia sem antes, né, descrever que Pizzini, ele considera a área da virilha, tá, como o triângulo da bermuda da medicina esportiva. Ou seja, é difícil a navegação entre o diagnóstico e a parte de intervenção. É muito confuso ainda no que a gente tem na literatura. Se por um acaso eu estiver falando muito baixo, vocês me avisem, tá? E também eu preciso descrever para vocês os níveis de evidência que a gente tem relacionado à pubalgia. Então, quando a gente fala de exames, tá, o nosso nível de evidência ele é de 2B, tá, e 3C. Então a gente não tem nada nível A. E da mesma forma, quando a gente fala de intervenção, a gente não tem nível A de evidência, tá? A gente tem só nível 2B e 3C. Então, o que seria a pubalgia? A pubalgia ela pode ser descrita como uma dor na virilha ou na região pubiana, uma inflamação que ocorre no osso do pubis, uma síndrome de dor incapacitante do esforço abdominal inferior e adutores em atletas, né, de alto rendimento. Esse nome pubalgia ele foi primeiramente descrito por Taylor e colaboradores em 1991. Já existiam outros sinônimos na literatura, mas com o nome pubalgia foi descrito a primeira vez em 91. Ela vai exigir um período longo de tratamento e durante esse tratamento o afastamento do atleta da atividade esportiva. A patogênese, o diagnóstico e o tratamento da pubalgia eles ainda são muito confusos na literatura. E o meu papel hoje aqui é deixar vocês um pouquinho mais confusos ainda. Brincadeira. Existem dois tipos de pubalgia. A pubalgia ela pode ser traumática, né, geralmente mais associada a uma carga, um apoio unipodal, uma aterrissagem, né, um salto, um apoio unipodal e um vetor de rotação. Ou ela pode ser crônica, associada mais a desequilíbrios musculares. Aqui um pouquinho dos sinônimos que a gente tem da pubalgia na literatura. É difícil pesquisar sobre esse tema, porque tem muitos sinônimos, né? Então a gente pode encontrar como pubalgia, como hérnia de esportista, síndrome inguinal púbica, osteite púbica, dor na virilha crônica, dentre outros. A pubalgia ela corresponde de 10 a 13% das lesões esportivas, né? E ela é frequentemente recorrente. O Kaká que eu digo, o Kaká, ele praticamente com a carreira inteira tratando pubalgia. No futebol, a pubalgia ela representa também mais ou menos aí 13% das lesões. Lá no clube que eu trabalho, no AD São Caetano Futsal, a pubalgia ela representa menos de 5%. Daqui a pouco eu explico o porquê. E ela comete, maior parte, homens. Mas é porque provavelmente eu tenho mais homens atuando no esporte de alto rendimento do que mulheres. Essa realidade parece estar mudando um pouquinho também. A apresentação clínica da pubalgia ela pode ser dividida em estágios, tá? Então, no estágio 1, eu vou ter
uma dor no adutor ou na região inguinal ali, do lado do chute, certo? E essa dor, ela com o repouso, no pós-treino, ela some. No estágio 2, essa dor ela já começa a ser um pouquinho mais bilateral, e ela, depois do treino, ela não some, ela persiste depois do treino. No estágio 3, essa dor ela já começa a subir um pouquinho para a região, né, superior do pubis ali, pegando a parte inferior do abdômen, e a dor ela já restringe o atleta já fica limitado com relação à prática do gesto esportivo. E no estágio 4, o atleta ele já sente dor para a realização de atividades de vida diária, por exemplo, a relação sexual. Já começa a ter dor nesse tipo de função. Às vezes tem atletas, homens, né, que relatam até dor embaixo do escroto. Essa dor ela é um pouco irradiada. O diagnóstico da pubalgia é difícil, né, muito amplo. Por quê? Porque as dores são mal compreendidas. A gente ainda não sabe exatamente o motivo que leva às dores, porém a gente tem algumas hipóteses, alguns conceitos aí na literatura. As ferramentas mais importantes para o diagnóstico da pubalgia, com certeza, é a história e o exame físico. Tá? Eu vou deixar a ressonância de raio-x para fazer alguns diagnósticos, né, para excluir alguns outros diagnósticos. A pubalgia ela pode estar associada também, tem muita relação na literatura, com instabilidade de quadril. É aqui, né, o impacto femoroacetabular, o pincer e o can. Ela muitas vezes pode estar associado, tá, com a instabilidade da articulação do quadril. E os testes ortopédicos, que a gente mais usa aí, manobra de grava, teste da lacuna, squeeze test também. Aí aqui alguns exemplos, tá, dos testes. Então, manobra de grava, a gente estabiliza o quadril em rotação externa, né, e abdução, você estabiliza a outra crescilínea, que solicita movimento de abdômen, tá, de abdominal. O atleta ele vai sentir, se ele tiver pubalgia, ele vai sentir dor. O simples fato de começar a contrair a musculatura do abdômen, ele já vai sentir dor. Às vezes, só de fazer o estiramento aqui, ele já sente dor. A manobra de grava. E aí, alguns outros testes, eles podem ser adaptados também. Aqui, um teste da lacuna, onde o atleta ele faz a apreensão da mão do paciente ali, ele faz uma contração, né, isométrica dos adutores. Eu posso fazer uma variação solicitando uma contração excêntrica, tá? Então, posso forçar a abertura da perna do paciente, isso com quadril em flexão, e posso fazer também essas manobras com quadril em extensão. E aí eu posso identificar as dores, às vezes, de uma maneira um pouquinho diferente. A gente tem muitas teorias aí, descritas na literatura. A mais frequente comentada, né, de teoria para as dores da disfunção da pubalgia é a teoria de desnivelamento de carga, né, desequilíbrio muscular. Então, a região lombopélvica ela é responsável pela transmissão da carga, né, do resto do corpo para membros inferiores e a transmissão da carga de um lado para o outro. A gente tem aqui no ponto superior do pubis a inserção da musculatura reta do abdômen. E já no ponto mais inferior a gente tem a inserção da musculatura adutora. Aí, principal ali que descrito na literatura problemático, né, vamos dizer, é o adutor longo. E aí quando eu tenho um desnivelamento, né, vamos dizer assim, uma falta de sinergia entre essas musculaturas, eu vou ter um cisalhamento na sínfise pública. E essas cargas elas não vão ser bem distribuídas, né, e eu vou ter um cisalhamento. E esse cisalhamento vai levar dor na região da sínfise pública. E no movimento do chute, no futebol, a gente vai ter exatamente isso, né, um apoio unipodal. Eu faço uma extensão de tronco, né, com uma extensão de quadril, e termino, né, faço uma contração abrupta de abdômen e adutores, e flexores também. Termino numa posição de flexão de tronco e flexão de quadril. E aí é uma espécie de cabo de guerra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Isso vai estressar a região da sínfise pública. E aí eu pergunto para vocês, uma pergunta mais para reflexão, né? Abdômen, caso reto abdominal, adutores, são culpados pela pubalgia? Vamos começar a discutir agora outros conceitos, depois a gente volta nessa pergunta. Peguei um estudo aqui que fala de membro superior, né, de escápula.
E Kibler descreve um conceito chamado de cadeia cinética. O que é? Um conceito de sinergia. A energia, né, antes de um movimento de arremesso, ou no caso aqui é um tenista, vai bater com a raquete na bola. Antes desse movimento acontecer, a energia ela começa a ser transmitida de todos os segmentos do corpo, tá? Passando pelo centro e chegando até o segmento distal que vai realizar esse movimento. E aí, se por um acaso, em algum ponto, tá, desse acúmulo de energia, dessa sinergia, eu tiver uma instabilidade, essa energia se perde. E quando eu perco essa energia, vou ter uma sobrecarga dessas musculaturas responsáveis pelo movimento, elas vão ter que gerar um torque muito maior para realizar aquele objetivo da tarefa do arremesso aqui no caso. E a gente pode trazer esse conceito aqui para membros inferiores também. Para qualquer parte do corpo a gente pode trazer esse conceito. Power já descreve o valgo dinâmico, né, como um causador de algumas afecções aí na região lombopélvica, algumas lesões na região lombopélvica. O que seria o valgo dinâmico? Seria uma adução e uma rotação interna excessiva, né, um aumento valgo do joelho durante um apoio unipodal. Tá? Essa força, né, de reação ao solo ela vai passar lateralmente ao joelho, criando um momento valgo e vai estressar toda essa região lombopélvica, além de outras regiões também. Um estudo com jogadores de rugby profissionais da Liga Australiana mencionou isso aí, exatamente isso, que um fator de risco encontrado para desenvolvimento de pubalgia é exatamente a fraqueza da musculatura abdutora, tá, e rotadores externos de quadril, a fraqueza dessa musculatura que vai ocasionar aí o valgo dinâmico. E aí eu começo a ver agora um pouquinho mais dos vetores que atuam na região pública, né? Eu não tenho só o abdominal e não tenho só o adutor atuando, eu tenho uma série de pontos de inserção muscular, né, que vão criar vetores na região, que vão criar sinergia na região. Então, o abdômen ele acaba brigando com muitas estruturas, não só com o adutor, né? Será que ele sozinho é capaz de fazer isso? E a gente pode ampliar essa visão. O pubis é uma parte, né, de um osso fundido. Então, eu tenho a pelve por inteiro. Eu tenho muitas inserções, né, musculares e origens musculares na pelve. Então eu tenho o ilíaco, eu tenho o piriforme, né, o próprio abdominal, os adutores, né, musculatura flexora, reto femoral e sartório, uma vista posterior, né, glúteo médio, glúteo mínimo, glúteo máximo, isquiotibiais, né, soltadores laterais externos de quadril, uma vista sagital. Então a gente já começa a ver que o quadril é um pouquinho mais, né, que o pubis é um pouquinho mais do que só abdômen e adutor. Newman, ele já descreve a musculatura flexora, todos os músculos que têm braço de alavanca para fazer a flexão de quadril, eles são capazes de fazer um movimento que a gente chama de tilt anterior da pelve, ou um movimento de flexão em cadeia fechada, tá? Então, tantos os músculos primários ou secundários, né? Se ele tiver uma alavanca para fazer flexão, ele é capaz de fazer o tilt anterior. E quando eu não tenho uma estabilidade da pelve, eu não tenho um complexo muscular estabilizando essa pelve na hora do movimento da flexão, na hora da ação dessa musculatura flexora, o que acontece? Em vez de gerar um movimento de flexão de quadril, eu posso estar gerando um movimento aqui de tilt anterior na pelve. E o mesmo vale para a musculatura posterior, só que a musculatura posterior tem uma ação inversa, ao contrário, né? Todas as musculaturas posteriores do quadril, elas, que fazem a extensão, elas são capazes de gerar um tilt posterior, ou seja, capaz de restringir um tilt anterior, de estabilizar essa pelve durante os movimentos da região. E aí o reto abdominal, ele também é capaz de gerar esse tilt posterior. Então será que, de repente, um desequilíbrio nessa sinergia desses músculos que estabilizam, né, a pelve ali, que restringem o tilt anterior, será que uma diferença nessa sinergia não vai sobrecarregar aqui o abdômen, por exemplo? E aí aqui a gente tem como os principais extensores, a gente pode dizer o glúteo máximo e os isquiotibiais. A gente não pode deixar de mencionar também o core, né? Quando a gente fala em core,
Se alguém não tem ainda muita ideia de como funciona o core, do que seria o core, eu deixei uma orientação de leitura aqui, que é uma revisão publicada em 2 partes, que vai tentar esclarecer um pouquinho mais os conceitos de core para vocês. Quando a gente fala em core, a gente já pensa logo em transverso do abdômen, né? E também em musculatura de assoalho pélvico, tá? A gente sabe que essas estruturas elas têm uma função enorme na estabilização da região ombopélvica. Então, se eu tiver uma falha de ativação do transverso, né, um atraso nessa ativação, eu vou ter um atraso, né, vou ter, digamos assim, uma instabilidade maior na região durante o movimento. Então é importante a gente ter a ativação correta do transverso do abdômen, que vai favorecer a ação de outros músculos aí. Agora eu volto na pergunta. Agora que a gente já viu um pouquinho mais da pelve e do pulso como um todo, eu volto na pergunta. Será que abdômen e adutor são culpados? Bem, não posso deixar de passar a minha opinião clínica, né? Na minha opinião, adutor e reto abdominal, eles são vítimas, tá? Eles são vítimas de um desequilíbrio na sinergia que vai sobrecarregar eles. E aí eles vão sofrer, eles que vão doer. Como é que funciona o tratamento na pubalgia? O tratamento, em primeiro plano, ele é conservador. Tá? Cirurgia descarta. Em primeiro plano, ele tem que ser conservador. Ah, mas já estou tratando há 2 meses, não melhora. Tudo bem. A gente tem relatos aí que o tratamento ele é duradouro, né? De 3 a 6 meses, às vezes até mais. É isso mesmo que acontece. Às vezes é difícil combater essa pubalgia. E aí, se eu não tiver outro jeito, tratei por tempos aí longos, e mesmo assim não tive nenhum resultado, aí a gente pode pensar no tratamento cirúrgico. Geralmente, tratamento de preferência, tá, entre os cirurgiões e ortopedistas, é a tenotomia dos adutores. Ou até já vi também casos de tenotomia de inferior de abdominal. E aí uma revisão, né, ela traz para a gente uma sugestão de tratamento conservador. A gente pode dividir esse tratamento conservador em fases, tá? E Êgitos dividiu, e colaboradores dividiram em 3 fases o tratamento conservador. Na fase 1, né, essa fase inicial aqui, intervenção local, o meu objetivo vai ser diminuir a dor, vai ser diminuir a incapacidade funcional, fortalecer a musculatura estabilizadora de pelve e quadril, né? E o sucesso dessa fase vai depender de quando eu tiver a contração efetiva dos meus adutores sem dor na região. E aí aqui alguns exemplos, tá, de liberação miofascial. Então, musculaturas que sempre vão estar bem tensas num quadro de pubalgia, né, iliopsoas, quadrado lombar, piriforme. Então, técnicas manuais para liberar essa musculatura. Uma técnica que eu gosto bastante do Arnib, né, o agulhamento seco, para liberar a musculatura adutora. Posso também indicar uma autoliberação miofascial, né, com rolo de liberação miofascial, de autoliberação. Então o atleta mesmo ele pode fazer isso até de uma forma preventiva. Quando ele já sentir uma tensão um pouco maior nos adutores, ele já usa algumas técnicas, né, que ele mesmo consegue liberar a musculatura. Na fase inicial já começo com alguns exercícios também de sideline, de quadril, né, em todas as posturas, flexor, posterior, adutor, né, flexor. Gosto bastante desse exercício que a gente chama de ostro, né, um exercício para rotadores laterais e adutores de quadril. Já começo a fazer o core de uma forma estática, o core training, né, uma forma bem estática, e para evitar o máximo de perda de condicionamento, já também a bike estacionária, tá? Desde que nada disso traga dor, logicamente. Mas são exercícios bem iniciais, bem básicos, fica exemplo. Tem muito mais coisa que a gente pode fazer, mas aqui eu estou abordando, eu acho que os principais que a gente tem que estar implantando aí no programa de tratamento. Já numa fase 2, que a gente pode chamar de intervenção regional. Então, o meu objetivo nessa fase já vai ser melhorar a sinergia, né, dos movimentos ali da região ombopélvica. E os exercícios para as outras articulações. Vou ter que fazer exercícios para as outras articulações. Logicamente, quando acaba uma fase, começa a outra. Não, eu posso sobrepor as fases.
tá? Não preciso exatamente, quando acaba uma fase, iniciar outra fase. É até interessante para o atleta já incluindo a fase 2, quando eu tiver, né, acabando a fase 1, já incluo a fase 2. A mesma coisa vai servir para as outras fases, para a fase 3. Quando eu tiver já concluindo a fase 2, eu já implanto a fase 3. Então, alguns exemplos aí da fase 2, coisa que eu gosto de trabalhar, né, bastante fortalecimento de posterior disco e tibiais. Tá? Aqui é um exemplo de um exercício onde o atleta, ele, por causa da inércia, ele perde o contato do aparelho. Não sei se dá para ver direito aqui, mas ele perde o contato. Aí uma dica, uma sugestão que eu dou é usar um metrônomo, deixar esse exercício mais controlado, né? O metrônomo bate e o atleta tem que seguir esse barulho. O metrônomo é um dispositivo usado muito por músicos, né? Que é a minha segunda paixão, a primeira é a fisioterapia. E aí o exercício ele fica com uma carga mais controlada, né? Eu consigo controlar melhor a carga. E aí já parte também para os exercícios de flexão nórdica. Às vezes, uma fase inicial, a gente usa um elástico aqui para tirar um pouquinho da carga, deixar o exercício um pouco mais leve. Já nessa fase, começo a fazer alguns exercícios um pouco mais funcionais, né? E o objetivo de ativar toda a musculatura e tentar inibir um pouquinho a ação do adutor. Então, um agachamento unilateral, né? Eu gosto de usar bastante a bola nos meus exercícios, porque o atleta ele gosta mais, ele participa mais, rende mais durante os exercícios. É uma marcha lateral. Esse exercício aqui bem legal para glúteo máximo, que é um exercício que a gente chama de hidrante, famoso cachorrinho. É uma marcha um pouquinho mais diagonal posterior. Eu já começo a ativação na esteira, né, no trote. Na fase inicial, quando eu comecei a fazer o trote, eu deixo um elastiquinho abdutor ali para inibir um pouquinho a ação dos adutores, tá? E aí depois eu vou tirando, vou desmamando esse elástico, né, para usar isso aqui para sempre, tá? Senão eu vou fazer uma mecânica que não é aquele usando no jogo. Mas na fase inicial eu gosto de usar esse elástico. Também vou progredindo esses exercícios desde que eu não tenha dor. Às vezes o atleta não tem mais a dor, né? O sucesso da fase 1, ele não pode mais ter a dor durante a contração do adutor. Porém, uma sobrecarga de exercícios, ele pode vir a referir uma dor no dia seguinte. Tá? Então a gente sempre acompanhando isso aí, tomando cuidado para não sobrecarregar o nosso atleta. Aqui um exemplo de exercício sensório-motor, tá? Que a gente já tem que implantar também nessa fase, bastante exercício sensório-motor. Tem uma série, aí depende do material que você tiver, do espaço que você tiver, da sua criatividade e do objetivo, lógico. Tem uma série de exercícios que você pode fazer, aqui ficam 2 exemplos aí. Aí já na fase final, na parte final da fase 2, né, já começa a fazer exercícios mais funcionais ainda, com contrações mais eficazes, né, contraindo mais articulações, mais musculaturas. Eu já coloco o core numa fase, já começa a fazer ele dinâmico, tá, já começa a trazer bola para a participação desses exercícios. Uma contração um pouquinho mais forte de abdômen, né, exercícios mais funcionais, pliometria, mais fazer saltos. Exercício coordenativo de corrida, associando com elásticos. E aí vem a fase 3, né? A fase mais gostosa para o atleta, que é quando ele começa a ter o contato de novo com o campo, com a bola, e que é o retorno ao gesto esportivo, né? E lembrando que esses exercícios eles têm que ser em progressão, respeitando, né, o limite do atleta. E aí aqui alguns exemplos também. Existe uma infinidade de exercícios de gesto esportivo, né? Aqui ficam alguns exemplos, né? A gente tem que tentar simular um pouquinho das atividades que o atleta faz em campo. Eu não botei nenhum vídeo de chute forte aqui, deveria ter botado, eu acho, mas é que eu não tenho. Mas a gente precisa estimular também o chute, que teoricamente é o movimento que vai causar a pubalgia, o estresse no chute. E aí, os critérios que eu uso para a liberação desses atletas, que nós usamos na verdade lá no São Caetano, tá? Não apresentar dor durante e após a atividade. Ele tem que estar com a musculatura equilibrada, dentro aí de 10%. Logicamente, se eu for avaliar uma relação anterior-posterior de coxa, né, quadríceps e tibiais, a minha relação é de 60% a 70%. Mas quando eu vou comparar um lado com o outro, essa relação tem que ser de 10% ou abaixo. Corrigir os desarranjos biomecânicos que eu identifiquei nesse atleta. Se eu identifiquei um desarranjo que ele pode ser um desencadeador de alguma lesão, no caso da pubalgia, eu tenho que tentar zerar esse desarranjo.
E a gente faz também alguns testes funcionais, testes de equilíbrio. A gente também trabalha com essa, né, margem de 10%. E quando é um teste que você não compara um lado com o outro, a gente compara com parâmetros pré-lesão. Por isso que a gente sempre faz essas avaliações numa pré-temporada, né, para a gente ter valores de precisão. Aí aqui alguns exemplos, né? Eu tenho esse aparelho que ele é um dinamômetro isométrico, um Lafayette. É um aparelho importado, um aparelho americano. Você não consegue comprar no Brasil, a não ser que você importe. Tá? E eu faço avaliação de dinamometria isométrica com esses atletas, né? E para tentar ver os desequilíbrios musculares nas articulações. Aí eu adapto um pouquinho, né, esse aparelho com os que eu tenho de academia lá para estabilizar e conseguir fazer a contração efetiva. E aí, quando há necessidade, a gente prescreve também o exame do isocinético, do Cybex. Porém, a gente não tem lá no clube, né? Um aparelho muito caro. Esse aparelho aqui custa uma faixa de $1.000 a $1.200. Aqui no Cybex é $100.000. É uma coisa fora de série. E aí a gente indica lá na Unicid, né? O professor Sérgio lá, ele faz avaliações do Cybex. A gente já começa a fazer alguns saltos também. Teste de salto vertical, usando um tapete de contato. E que esse teste ele mensura a fase aérea, né? Teste de salto horizontal, pular o máximo para frente possível, ver a distância que ele consegue pular. Já começamos a fazer o pessoal fez um curso lá, a gente faz o FNS. A gente faz o FNS, tem sido bastante descrito agora na literatura e tem muita gente fazendo o FNS. O step down, né, o famoso teste para ver valgo dinâmico. Existem uma série de outros testes, por exemplo, aqui no teste do salto vertical, eu já costumo fazer uma filmagem junto. Vamos ver se ele vai. Já começa a fazer aqui, ó. Olha a cruz que ele faz no joelho, né? Ele faz um aumento valgo no joelho, tanto na fase de impulsão quanto na aterrissagem. Então, às vezes, isso aí é um desarranjo biomecânico que eu preciso corrigir no atleta. Então, o step down e o single rope test. Interessante a gente fazer também o single rope test, para comparar a funcionalidade de uma perna com a outra. E aí, para que eu vou perder tanto tempo tratando a pubalgia? A gente já viu que é longo o processo, sendo que eu posso prevenir. Não é verdade? Então, o que um programa de preventivo ele tem que ter? Primeiramente, ele deve ser implantado, tá? Junto à equipe. Tem que estar incluído, inclusive, na programação semanal de treinamentos. Então, o meu objetivo é manter equilíbrio muscular, tá? Eliminar os desarranjos biomecânicos. O trabalho ele pode ser em grupo, que geralmente eu faço trabalho em grupo, e quando a gente identifica algum fator especial para algum atleta, a gente faz um trabalho individualizado também. E o programa de treinamento tem que ser progressivo, não adianta eu fazer um programa de exercícios preventivos e ficar a temporada inteira com os mesmos exercícios. Para quem não conhece, é um protocolo bem difundido na área do futebol, que é o 11+, o 11+, da FIFA. Ele tem uma série de exercícios, cujo eu sigo, porém eu acrescento muitos outros, tá? Eu acho que a gente tem que acrescentar muito mais exercícios do que só o 11+ fornece para a gente. E aí aqui alguns exemplos dos trabalhos preventivos. Eu gosto de passar circuitos, né? O pessoal faz um exercício aqui, muda, vai para outra estação, faz outro exercício e assim vai rodando. Isso aí favorece o aprendizado motor durante a tarefa. Então, boto sempre eles em circuitos, treino sensório motor. Tem que ter bastante atenção aqui, ó, por exemplo, né? O movimento sempre feito de uma forma errada, né? Como eu estava filmando, não me atentei a ficar corrigindo os atletas, mas tem que estar sempre corrigindo dentro daquele seu objetivo, né? Eu gosto muito de incluir a bola, para deixar o exercício mais dinâmico, mais agradável para o atleta. Esses aqui são os meninos do futsal, né? Do time principal de futsal de São Caetano. Aqui são os meninos da base do futebol de campo também. Às vezes a gente não tem um local adequado, infelizmente. Queria eu poder trabalhar sempre no local adequado, mas não dá. Eu prefiro fazer meu programa de exercícios do que dar desculpa assim, não tem um local adequado para fazer, então eu não vou fazer. É feio mostrar um vídeo aqui fazendo um estacionamento, eu não acho, né? Eu acho lindo. Está prevenindo. É um exercício de abdutores de quadril, rotadores laterais, sensório motor, core training. Aqui já quando a gente teve um espaço um pouquinho mais adequado, um material mais adequado,
Material fácil de arranjar é isso aqui, ó, o garrote, famosa tripa de milho. Você compra um saco com 15 metros, R$30. Coisa mais fácil. Aí você monta, você amarra eles e você consegue criar vários vetores aí para você fortalecer seus músculos. Agora aqui, exemplo das meninas lá do futsal, né, do time principal feminino também. Alguns exemplos aí de core training, tensório motor, exercício de agachamento unipodal, batendo na bola, controle de tronco e pelve na bola, também, abdômen, né? E aí por aí vai. Fica algumas dicas para vocês, né? Então, o menor número de lesões, tá? Se eu tenho o menor número de lesões, eu tenho maior produtividade do meu atleta. Associado à capacidade técnica desse atleta, eu vou alcançar, né, meus objetivos. E aí o objetivo alcançado no futebol é traduzido como títulos. Quem quiser as referências pode entrar em contato comigo, posso disponibilizar todo o material dessa aula. Muito obrigado.